bem, eu tô gravando assim, dessa maneira, porque foi o melhor lugar que eu encontrei pra gravar. Como você pediu, eu vou aqui explicar um pouquinho sobre o conteúdo, o que eu achei do conteúdo, as minhas reflexões, né? E se eu conheci algum musicista ou cantora nova, e essa parte do final eu já vou dizer que talvez possa ter faltado um pouco pra mim, mas eu acredito que não, porque Carmen Miranda, Pixinguinha, eu já acabei conhecendo antes, quando eu acabei entrando no projeto do choro. Então, a parte do samba, assim, bem do começo do samba, eu já tava buscando bastante porque eu gosto, mas nesse meio tempo que eu acabei encontrando e conhecendo, mas não por conta da matéria, mas por curiosidade, foi o Batatinha, né, que é um sambista bem antigo. E ele também tem aquela parte que fala do samba, daquele samba malandro, que pra eles a malandragem do samba é aquela pessoa esperta e enfim. Mas vamos começar lá desde a Semana da Arte de 1922, que pelo que eu entendi no conteúdo da Semana da Arte, veio naquela intenção de romper com os padrões, romper com tudo aquilo que era conservador, tudo aquilo com que a sociedade alta, meu Deus, como é que eu posso falar isso? A nata da sociedade falava que era o correto, veio para romper com tudo isso. Até então que, né, a maneira que eles encontraram de se manifestar foi justamente num lugar onde eram expostas essas obras conservadoras, ou seja, eu vou ali, vou meter o dedinho na ferida. E aí lá foi aonde eu não lembro o nome dele, mas ele é um dos que você mais fala na sala de aula, que ele decidiu ir lá tocar a música dele descalço, o que foi um símbolo, nossa, louco pro pessoal do Nobreza, porque para os musicistas da época, o que realmente seria tocar uma música seria você estar muito bem vestido, completamente elegante para poder apresentar a sua obra e sempre voltado para o lado europeu, tipo uma vibe bem europeia. Não tinha aquela não tinha o samba, vamos dizer assim, que também surgiu não surgiu em 1922, mas ele surgiu antes, com certeza, né? Mas teve uma repercussão maior ali depois da Semana da Arte, que foi aonde foi quebrando, não foi quebrando, mas teve a tentativa ali de mostrar que tem diferença ali, que tem mais do que só o que as pessoas que estão na nata acham, que a cultura não é só o que as pessoas que estão lá em cima gostam, que a cultura é muito mais do que isso, que a cultura é tudo que, eu acho, tudo que se vive em comunidade, né? Então aconteceu todas essas coisas na Semana de Arte, nossa, a Bapuru, Tarsília de Amaral, teve muita gente que se apresentou nessa parte. Uma das pessoas que organizou, né, a Semana de Arte Moderna foi Di Camargo, eu acho que é assim o nome dele, eu não tenho certeza. Vila Lobos e Vila Lobos também lá teve a sua grande participação com a Semana da Arte Moderna. Junto com a arte moderna, lá em 1928, se eu não me engano, começou a ser inaugurada a rádio no Brasil. E a rádio ali veio para transmitir além de transmitir. Eu não sei se esse é do seu conteúdo, mas eu sei que também passou um pouquinho história, que transmitiu um pouquinho sobre a política que estava rodando naquela época. Começou a transmitir uma cultura brasileira, por exemplo, e também levou para fora como que seria a cultura do Brasil. O que não era bem isso, mas foi retratada de uma maneira. Por exemplo, uma das cantoras que ficou ali mais bem conhecida foi a Carmen Miranda, que retratou ali a cultura brasileira, porém retratava de uma maneira tipo assim, o Brasil é realmente isso, o Brasil é realmente só o Rio de Janeiro, é só essa beleza que tá mostrando? Não, né? O Brasil tem seus altos e baixos. Então ali tentou mostrar para todo mundo
como que era a cultura brasileira, até então que hoje a gente é conhecido para isso que, nossa, as mulheres sensuais, as mulheres que dançam muito, o país do samba, o país do futebol, e hoje em dia a gente é conhecido dessa maneira, porque foi dessa maneira que a gente foi transmitido pela rádio para o mundo. E não só isso, como também na rádio surgiu o Hora do Brasil, se eu não me engano, é esse o nome, não lembro, que tem aquele bordão super famoso que eu não vou imitar porque eu tô com vergonha, mas tem aquele bordão que era onde falava das notícias, também tinha as rádios novela, que era muito famosa na época. Até então, várias novelas que passavam na Globo retratavam essas rádios novela que tinham. Eu lembrei disso e eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que uma das reflexões que fica aí, né, é que eu acho que sempre vem acontecendo uma nova semana de arte. É claro que a daquela época foi, nossa, uma coisa vindo quebrando todos os padrões. Foi uma coisa muito grande, porque até então não tinha acontecido tão culturalmente, não tinha acontecido um choque tão grande assim, não tinham tentado chocar tão grande. Mas hoje em dia eu ainda vejo que vem acontecendo essas quebras de padrões, sabe? Sempre vem acontecendo essa quebra de padrão. Por exemplo, agora as mulheres sempre as mulheres sim, aqui tinha um bichinho aqui. As mulheres se empoderando cada vez mais de uma certa forma, querendo se mostrar mais cada vez na rádio. Na rádio não. Nas mídias sociais, de todas as formas. Eu acho que a rádio de hoje em dia ainda tem. Mas eu acho que evoluiu para as mídias sociais, no meu ponto de vista. Então eu acho que ali tá sempre quebrando os padrões. Sempre. Sempre tem uma música falando sobre uma pauta que está acontecendo, um problema, um assunto problematizado, um assunto marginalizado. Então eu acho que seria mais ou menos isso. A maior reflexão que eu peguei de todo o conteúdo é isso. Que a Semana de Arte não aconteceu só naquela época. Eu acredito que ela ainda vem acontecendo, entendeu? Eu acho que aquilo foi um estupim para acontecer tudo, sabe? Aquilo aconteceu e continua acontecendo. Sempre vem quebrando novos padrões. Por exemplo, padrões que podem ser quebrados como a parte dos musicistas, nas músicas que a gente conversou em uma seguinte aula, que é sempre a mesma melodia, sempre a mesma melodia, sempre o mesmo ritmo. As músicas estão cada vez saindo mais num padrão. Então, tipo assim, eu acredito que possa acontecer já mais uma quebra, entendeu? Mais uma coisa vindo falando assim, não, vamos mudar isso não tá certo. O que é cultura? Cultura é copiar os outros? Não. Eu, pelo menos, acredito que cultura não seja copiar os outros. Cultura, pra mim, é aquela herança que vem, mas também pode ser transformada, entendeu? Porque a cultura como fala, o convívio da sociedade se transformando em alguma coisa, pelo menos eu acredito que seja isso. E aí eu acho que cada vez, eu não acho que cultura seja algo, por exemplo, o Brasil é o país do samba, o país é o Brasil do futebol. Não, eu acho que se transforma, vem se transformando conforme o tempo, não é uma coisa estática. Cada vez pode ter mais, entendeu? Pode ser mais, se transforma, pode melhorar. Então eu não acho que vai ficar só nisso, eu acho que a Semana da Arte de 1922 aconteceu isso, aconteceu e hoje em dia continua acontecendo, não tem o mesmo nome, mas continua acontecendo essas mudanças. A rádio também foi super importante, porque com ela trouxe a oportunidade também de uma maior globalização, né? E a transferência, assim, o compartilhamento de conhecimento. Então, eu acho que esses os pontos. A rádio foi muito importante para o conhecimento em geral. E também tem o que a gente fez dos jingles também, né? A variação do samba, que começou no choro, lindo e maravilhoso, que eu tô morrendo de saudade. E depois balsa nova e pagode. Foi dando várias variações. Eu acho que mais ou menos é isso que eu tirei do conteúdo. A minha maior reflexão é que a Semana da Arte não aconteceu só naquele dia, ela ainda continua acontecendo, no meu ponto de vista. A rádio veio aí para globalizar, né? E hoje em dia eu acho que a rádio seria nossas mídias sociais. E eu acho que é isso que eu falaria do conteúdo em geral, da minha compreensão sobre ele.